Para continuar repercutindo a MP alternativa ao IOF, falamos agora com Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Seja bem-vindo à nossa programação, Gustavo. E aí, como é que fica esse detalhamento? Tivemos algumas surpresas e alguns detalhes que faltavam anteriormente das medidas propostas pelo governo. Bom dia, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Bom, basicamente a gente observou uma medida provisória que estava já um pouco ventilada nos bastidores. A gente não viu grandes surpresas. Tem algumas dúvidas em relação a, por exemplo, a parte de fundos imobiliários e fiagros, a questão de proventos que está mencionada, mas de qualquer forma ela veio como a gente esperava de forma geral. E basicamente a gente tem com o olho sobre questões de isenção LCI, LCA, CRIs e CRAS, que isso de fato pode afetar na ponta questões de crédito habitacional para o agronegócio. Então, a gente ainda está estimando os efeitos, tem estimativas que o governo prevê arrecadar aí 10 bilhões, mas a leitura que nós fazemos aqui é que parece que o governo não ouviu as críticas que estavam sendo feitas anteriormente e, novamente, ataca pelo lado da arrecadação para cumprir com as metas fiscais. Ele trouxe alguns pontos em relação a gastos, em relação, por exemplo, ao seguro, defesa seguro, tem o pé de meia sobre os pisos de educação, perdão, mas são questões pontuais. E as medidas mais estruturais, que foram até mencionadas por congressistas, que se precisam ser realmente atacadas, essa MP realmente não trouxe grandes novidades em relação a essa esfera. Perfeito. Quando a gente fala, por exemplo, sobre algumas medidas específicas que a gente traz nesse detalhamento, falta o cálculo, na tua opinião, de quanto que deve ser economizado, gerado de recursos, isso deve ficar para depois? A gente está ainda no escuro sobre as perspectivas do governo para arrecadação a mais com este projeto? Acredito sim, porque tem alguns pontos importantes que a gente precisa ressaltar. Primeiro, é uma medida provisória, e aí ela tem uma vigência por 120 dias, e é bem provável que alguns pontos já estão incomodando muitos parlamentares, muitos setores, e a gente pode até prever que algumas sejam até revogadas, então isso gera mais incertezas. Além disso, tem uma questão importante que muitos medidas só vão valer para o ano que vem, então tem uma questão importante. No que sentido? Se o LCI e LCA vão ser tributados emissões a partir do ano que vem, até lá muitas emissões podem ocorrer, e aí você tira um pouco o efeito que poderia ter de arrecadação em relação a este ponto. Então, e aí, de fato, tem outros pontos que o governo recuou em relação ao IOF, do que havia sido anunciado, então precisa recalcular. Então, um pouco a gente fica no escuro. E para finalizar, o governo sinalizou que ele pretende aí fazer um corte de até 10% nos gastos tributários, mas também sem grandes planos, diz que vai enviar um projeto de lei. Então, também a gente fica no escuro em relação a essa questão. De fato, para você cumprir com as metas fiscais e conseguir atingir pelo menos o limite inferior da meta, a gente ainda tem que calcular de fato como que vai andar essa medida provisória nas próximas semanas. Perfeito. Fiz alguns cálculos aqui, ô Gustavo, para ver se ainda valia, se ainda vale a pena botar dinheiro em LCI e LCA. Então, acabei calculando ali quanto que rende um título 100% do CDI com imposto de 17,5%, que é essa nova alternativa para qualquer prazo de vencimento, e quanto que renderia uma LCI. Olha, me parece ainda bastante atrativo. Qualquer coisa acima de 86,8% do CDI em emissões de LCI e LCA vale o investimento, porque ganha mais do que um título 100% do CDI. Então, a gente tem uma margem para 88, 90, 94, 95% do CDI para ser ofertada aí pelas companhias aos investidores, claro, sempre valendo o risco. O quanto de atratividade isso tira deste tipo de título e, efetivamente, quais seriam os efeitos? Vai ter realmente um efeito muito destrutivo na captação de recursos para a agro e para a indústria de construção aqui no Brasil? No fundo, a operação de crédito vai ficar mais caro, né? Se você tem um aumento da operação em si, na ponta final, o crédito ele vai aumentar. Se você tem uma isenção e você coloca, isso tem que ser levado em conta.
Eu acho que grandes bancos, grandes emissões, talvez realmente não tenham tantos problemas, mas quando a gente olha outros pequenos, médias e pequenas empresas que realizam ou dependem dessa operação, eles poderão ter realmente uma exigência de prêmio maior, o que aí pode afetar realmente o crédito no ponto final para habitação e para o agro. Eu estava pegando um estudo aqui dos Estados Unidos, que a gente está até deve colocar isso em breve nas mídias, que um título nos Estados Unidos na década de 86, os bancos podiam emitir títulos, usar esse dinheiro dessa captação e comprar títulos municipais de prefeituras para infraestrutura. E aí esses títulos eram isentos. E aí para pagar, ele tinha que pagar os juros sobre a dívida, mas tinha um benefício. Se você faz toda essa operação, os juros pagos que você teria que fazer para outra ponta onde você captou, você poderia utilizar esses juros pagos para diminuir a base de cálculo do imposto de renda. E isso barateava e facilitava a operação e incentivava esse tipo de operação, perdão, repetição da palavra aqui. Mas basicamente essa operação, essa isenção não existia mais. E aí, basicamente, aumentou o custo da operação de 7 a 17%, o que afetou uma redução de 5% no volume emitido. Se a gente olhar para o caso do brasileiro e usar mais ou menos essa proporção, realmente a gente pode ver uma queda de emissões no ano que vem de alguns ativos financeiros, porque o custo vai ficar mais caro. E se o custo ficar mais caro, o fluxo, as novas emissões podem ser de certa forma afetados. É realmente 5% ainda mantém-se atrativo, mas de fato algum ruído a gente vai ter em relação a novas operações. Perfeito. Você mencionava essas medidas de gastos. A gente teve algumas mudanças em seguros de saúde também, e também mudanças para pé de meia. O pé de meia, 13 bilhões de reais estavam fora do orçamento, agora é colocado sobre o piso. Como é que você recebe essas mudanças? São as surpresas, talvez, dessa medida provisória? São medidas pontuais, talvez tragam um alívio sim, mas não resolve o problema. E aí, de fato, eles devem discutir, até o Haddad comentou que eles estão esperando criar, no fundo, um grupo de trabalho para poder atacar as medidas mais estruturantes, falar com o Congresso e, de fato, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. E o governo, de novo, vem colocando peso mais sobre a arrecadação do que medidas, por exemplo, desindexação do salário mínimo e aposentadoria, revisão das indexações do piso de saúde e educação, e isso podia trazer um alívio muito maior e mais previsibilidade para o orçamento do que essas medidas pontuais. Até a discussão do Fundeb. O problema, ao meu ver, é que a gente tem uma janela de oportunidade no terceiro trimestre que está se fechando, dado que não está sendo discutido da maneira apropriada, e essas medidas que poderiam realmente trazer um melhor alívio e até uma redução dos ruídos em relação ao executivo e os parlamentares, toda essa questão que a gente está observando, tinha que ser discutido agora, porque em breve teremos eleições no quarto trimestre e essas medidas que poderão ser mais impopulares terão dificuldade de serem aprovadas. E a gente fica discutindo essas questões na parte da arrecadação, na parte de aumento de alíquota para algumas operações financeiras que LCI e LCA, CRIs e CRAS, por exemplo, são fomento a essas duas indústrias que são das mais importantes do Brasil. E, de fato, tira um pouco o foco, ao meu ver, dos problemas que a gente teria que discutir há um bom tempo. No final das contas, e aí, Gustavo, eu queria até entender um pouco este ponto. Não tivemos nenhum recuo em relação ao câmbio a envio de remessas para o exterior. Era de 1,1, foi para 3,5 e parece que ficou. A gente deve se acostumar, essa é a medida do governo, até quais seriam os efeitos disso pela perenidade aí, por um período maior de tempo, para câmbio, para dólar, isso acaba sendo ali de forma mais pura a medida regulatória do governo, o caráter regulatório desse decreto do IOF? Eu acho que para operações financeiras, o que foi decidido anteriormente vai ficar. Eu acho que essa é uma questão mais regulatória. Ele trouxe um alívio para câmbio para investimento, era 0,38, foi para 3,5, voltou para 1,1, não era 3,5, mas realmente isso terá um impacto, mas a meu ver a questão de câmbio não deve afetar muito. Ele até colocou aqui que retorno de investimentos estrangeiros diretos, eles vão ter isenção que mantém um pouco a atratividade. Então, de fato, em relação ao câmbio, não vejo grandes problemas que poderia haver de forma estrutural.
Perfeito, e a gente traz essas mudanças aí para câmbio, para compra de dólar, para investimentos. Tivemos esse vai e vem, o governo falou que voltou para o que era, mas acabou subindo um pouquinho para 1,1, era 0,38 anteriormente. Esses, claro, um dos grandes destaques das últimas semanas que a gente ficou debatendo, perguntando para a Fazenda, falou, e aí, qual que era a taxa, quanto que ficou, quanto que vai ficar? As corretoras nos indicaram que realmente tivemos este aumento nas tarifas. E até queria, claro, olhar de forma um pouco mais geral, como é que você vê este momento para o mercado financeiro brasileiro? A gente tem agora dólar no 5,52, 5,53, é algo bastante importante, bastante interessante, já há tempos que a gente não visitava estes patamares. Efeito do que está acontecendo aqui com essas pequenas correções fiscais ou efeito do que está acontecendo fora do Brasil e também nos afeta, Gustavo? Ao meu ver, é mais questões externas que têm ajudado a trazer fluxos estrangeiros para o Brasil, dada um pouco a confusão que a gente está observando nos Estados Unidos. O mercado passa e vem passando a olhar para outros mercados emergentes, não é só o Brasil, México, Chile tem se beneficiado. Então tem um ponto importante que o Brasil, se a gente olhar, é a questão, por exemplo, de estamos no fim próximo do ciclo da Selic, ou já encerramos por aqui, é um fator positivo. A inflação começa a dar sinais de moderação na margem. A gente tem uma atividade econômica que ainda cresce de um ritmo moderado. Então, basicamente, a gente está olhando algumas estruturas um pouquinho melhores para a economia real. E aí a gente não pode também deixar de citar que o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos segue bastante elevado, que ajuda a atrair capital. Então, o estrangeiro, ao olhar para o Brasil, dado que eles estão um pouco mais reticentes com os Estados Unidos, é um porto desse fluxo estrangeiro que tem beneficiado tanto o câmbio quanto a bolsa. E esses ruídos que a gente está observando, e aí é um pouco interpretar o que o mercado está achando desse IOF, né? Eu acho que tem dos dois lados. O recuo recente em relação a alguma operação do risco sacado, operação para as empresas, isso vem de um lado positivo, essa recuo em relação a algumas operações do IOF, mas a parte de pique para as indústrias e para alguns ativos, isso tem gerado um pouquinho de ruído. Talvez o mercado vendo que uma reação do Congresso, que essas medidas podem serem derrubadas, talvez seja algo positivo. Então está um pouco difícil de interpretar um pouco, dado essa... Foi ontem, foi divulgada a medida provisória. Vamos observar como que o mercado reage hoje com a evolução aí dessa discussão. Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, seja sempre bem-vindo. Um ótimo dia a você, um bom trabalho. Obrigado e até a próxima. Agradecido.